Boa noite, pessoal. Dando continuação aos distúrbios hidroeletrolíticos que nós vamos estudar para M1. Então, a aula final é o distúrbio de potássio. O potássio é o principal cátion intracelular do organismo. 98% dele está localizado no espaço intracelular, que corresponde a 3.000 a 4.000 mecs. No extracelular, que é onde a gente vai aferir nos exames laboratoriais, a concentração deste íon geralmente vai variar de 3,5 a 5. Então, neste gráfico aqui, vocês vão ver a distribuição da onde está o potássio. Então, o potássio, ele entra no nosso organismo através de uma ingesta, certo? A grande parte dele vai para as células musculares, que seja 3.000 mecs. Uma parte pequena vai para as células hepáticas e hemácias. E a minha excreção? A minha excreção, mais de 90% ocorre pelo rim e 8 a 10% ocorre pelas fezes. O que isso significa? Que quando eu tenho uma alteração da minha função renal, eu vou ter o acúmulo deste íon. Então, quando eu tenho uma insuficiência renal, ela vai cursar com uma hipercalemia ou hiperpotassemia. A manutenção do potássio, então, ela é através das perdas. Como eu já disse, 10% ocorre através das fezes e 90% ocorre através do sistema urinário. E quando tem um excesso, é porque eu tenho uma diminuição da minha capacidade de excreção. Quem que regula a homeostase do potássio? Quem regula é o canal 2-sódio-potássio, que essa regulação ocorre através da molécula ATPase, onde, quando eu tenho uma quebra dessa barreira através dessa molécula, eu tenho uma liberação para o extracelular de 3 moléculas de sódio e para o intracelular de 2 moléculas de potássio. Então, qualquer alteração nesse canal ou nessa molécula ATPase, eu vou ter uma alteração na minha regulação da homeostase do potássio. E quais são os fatores que podem alterar essas moléculas? Então, o principal fator é a concentração de potássio dentro do plasma. A segunda são os hormônios que podem provocar um influxo celular do potássio. Quais são elas? A insulina e a adrenalina. Essas duas substâncias vão ser importantes no tratamento da hipercalemia, pois elas vão aumentar o influxo celular do potássio, vai aumentar a entrada de potássio para a célula. O hormônio principal regulador do potássio é a aldosterona, que nós vamos falar daqui a pouquinho. E os outros fatores moduladores são os exercícios físicos, dieta, já que a nossa maior parte, nosso aporte de potássio ocorre pela dieta, a osmolaridade, o pH, a taxa de renovação celular e doenças crônicas. A excreção do potássio, então, ela ocorre mais de 90% pelos rins, uma parte pequena pelos intestinos e suor. Porém, quando o paciente, que é portador de uma doença renal crônica, tem uma taxa de filtração menor do que 30, eu posso ter um aumento da minha excreção de potássio pelo intestino em até 30%. Isso é um mecanismo de proteção do meu organismo. E no rim, como é que ocorre? Bom, no meu túbulo eu posso ter uma excreção do potássio em todos os segmentos, mas o segmento principal responsável pela excreção do potássio é o túbulo distal. Nele que ocorre a maior parte da minha excreção do potássio. Então, a excreção do potássio, ele acaba sofrendo, sendo influenciado pelos níveis plasmáticos de aldosterona, pelo aporte de sódio e pelo meu estado ácido básico, como eu já disse. A aldosterona,
ela é um hormônio produzido pelas células suprarrenais. E ela é da família dos mineralocorticoides. E o que ela faz? Ela vai aumentar a permeabilidade do potássio e do sódio no túbulo distal, onde eu tenho uma troca de cada um potássio, um sódio, diferente das outras partes tubulares, túbulo proximal e alça de Henle, onde eu tenho 3 sódios para 2 potássios. Ela também vai influenciar a concentração do potássio intracelular e ela vai alterar a diferença do potencial transepitelial, ou seja, ela vai atuar na nossa bomba de sódio e potássio, a TPase, certo? Então, a neurohipófise acaba estimulando através da vasopressina a produção de aldosterona. E quem vai estimular? Então, o aumento do potássio e angiotensina 2. E através disso, a gente vai ter um aumento do potássio na nossa diurese. E quais são os fatores que aumentam, que afetam a distribuição? A acidose, como vocês podem ver aqui, ela pode fazer com que o potássio, meu intracelular, acabe saindo. Então, quando eu tenho muita acidose, eu vou ter um estado me propicia, a acidose me propicia um estado de hipercalemia, certo? Assim como a alcalose de hipocalemia. Esse mecanismo ainda é desconhecido. A insulina também aumenta a entrada de potássio na célula. Por quê? Porque ela acaba estimulando a bomba de sódio e potássio, a TPase. Isso quer dizer que sempre que eu estiver tratando um paciente diabético com insulina, eu tenho que solicitar um potássio para ele, pois a maioria desses pacientes podem evoluir com hipocalemia, já que a insulina vai aumentar o influxo do potássio para dentro da célula. A aldosterona ela acaba modificando a excreção urinária de potássio, principalmente nos túbulos distais, no túbulo distal. E alguns agentes adrenérgicos, como a epinefrina, acabam promovendo a entrada de potássio para as células. Isso também vai ser importante no tratamento da hipercalemia, que nós vamos ver a seguir. Conclusão. O potássio, eu falei para vocês que ele fica quase que na totalidade dentro das células musculares. Então, ele tem um papel importante na excitabilidade dos tecidos musculares e nervosos. Lembra quando eu falei para vocês que distúrbio de sódio acaba causando sintomas neurológicos? Pois então, distúrbio de potássio acaba causando arritmias cardíacas, já que o potássio ele tem um papel importante nos tecidos musculares. E o principal músculo do nosso organismo é o coração, certo? Aqui é uma regrinha básica que a gente acaba não usando muito na prática clínica, mas eu acabei colocando para vocês, que cada redução de 1 mEq do potássio sérico corresponde a uma perda de mais ou menos 200 a 300 mEq do potássio total. A respeito dessa primeira parte, o que é importante vocês saberem? Que quanto maior o aporte de sódio ao túbulo distal, no túbulo coletor, maior será a secreção de potássio, sendo que no túbulo distal eu troco um sódio para um potássio. E este é o único segmento do néfron capaz de reabsorver sódio sem precisar do cloreto e sem ter um gasto de energia importante. E como é que ocorre isso? Ocorre porque o sódio ele tem uma eletronegatividade que acaba estimulando a secreção de potássio e hidrogênio. E quando sai um sódio, ele tem que ser substituído ou por um potássio ou por um hidrogênio, certo? Bom, agora nós vamos continuar nossa discussão e vamos falar dos distúrbios que causam
a falta do potássio no organismo. Então, a hipocalemia. Hipocalemia, eu estou falando sobre um potássio menor do que 3,5 mEq por litro. E quando que ocorre a hipercalemia? Eu falei para vocês que o potássio ele entra no nosso organismo principalmente pela dieta. Então, a principal causa de hipocalemia é a menor ingestão do potássio. E o que tem potássio? Principalmente verduras e legumes crus, certo? Outra causa de hipocalemia, eu tenho um aumento da minha capacitação celular, ou seja, eu tenho algo que está fazendo com que o meu potássio entre dentro da minha célula. Como? Como um estado de alcalose, como o uso de insulina. Ou eu posso ter uma disfunção, um aumento na excreção do meu rim, alguma tubulopatia, não é na absorção, é na excreção. Então, eu posso ter alguma deficiência tubular, que pode causar hipocalemia. E eu posso ter uma perda gastrointestinal excessiva, como uma diarreia. A causa de hipocalemia, a baixa ingesta, ela geralmente é rara, porque quase todos os alimentos têm potássio. Ela pode estar associada a uma outra patologia, uma dificuldade de alimentação associada com uma síndrome desabsortiva. Baixa ingesta é bem rara. Aumento da captação celular. Então, ela vai ocorrer quando? Quando eu tenho uma produção excessiva de catecolaminas ou de insulina, que vai fazer com que eu tenha um aumento, vai estimular a minha bomba sódio-potássio ATPase. Quando eu uso beta-2 adrenérgico, ou quando eu tenho uma alcalose metabólica. A alcalose, ela promove a entrada do potássio para o intracelular em troca de uma liberação do íon H+, do hidrogênio, para tentar minimizar a elevação do pH, certo? E para cada aumento de 0,1 no meu pH extracelular, no pH que eu meço, a concentração plasmática de potássio pode cair até 0,4. É uma regrinha que a gente faz para ver quando o paciente tem algum distúrbio eletrolítico, quanto de potássio isso vai influenciar. Por exemplo, essa parte aqui eu acabei por um quadrinho que eu achei que fica mais fácil. Eu tenho uma distribuição transcelular alterada, então eu tenho um distúrbio ácido básico. Então, para a acidose, cada 0,1 unidade do pH que cai, lembrando que a acidose, o pH é baixo, eu tenho um aumento de 0,6 neves. Já na alcalose, aqui está errado, é 0,4, tá? Não tinha visto isso, acho que é um quadrinho mais antigo. E o que também altera a distribuição transcelular? O uso de insulina, a aldosterona e os agentes beta-adrenérgicos. E o que pode alterar a minha reserva de potássio? Quando eu tenho uma depressão ou quando eu tenho uma alteração na minha retenção, certo? Outra causa de hipocalcemia, hipocalemia, é quando eu tenho um aumento na minha captação celular. Ou seja, eu tenho muita aldosterona que está alterando a atividade do meu sódio-potássio ATPase. Então, está jogando, está estimulando essa célula a jogar o potássio mais para dentro. Eu tenho alterações no meu defeito nos canais iônicos musculares, por uma doença chamada paralisia periódica hipocalêmica. Eu posso ter uma alteração na minha produção de célula sanguínea, isso tem que ser algo agudo, como acontece numa anemia megaloblástica. Isso também pode levar a uma hipocalcemia. E a hipotermia, que acaba deslocando o potássio